Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya. Om. Haribô, Haribô, que Deus nos abençoe com mais essa aula. E hoje vamos falar sobre a caridade, né? A caridade em seu cunho real. Então, Krishna está explicando aqui no capítulo 17, nos versos 20, 21 e 22, qual é a natureza da caridade. Tudo nesse mundo material, como a gente já estudou aqui no Bhagavad Gita, está submetido, né, a essas três forças que controlam todo o movimento de tudo que fazemos, de tudo que pensamos, de tudo que sentimos, né, que falamos. Então, a caridade ela está regida pelo modo da bondade, pelo modo da paixão e pelo modo da ignorância. E é isso que a gente vai estudar hoje aqui, nesse capítulo 17 do Bhagavad Gita. Ok? Então vamos, primeiro o verso 20. Datavyam ichi jadi danam jayati nupakarine deshekale cha putre cha tat danam satvikam isbritam. A caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados, e dada a alguém digno, está no modo da bondade. Então essa é a primeira, né, forma de caridade, a caridade ideal. Se formos querer beneficiar alguém, temos que pensar em agir fazendo essa caridade no modo da bondade, tá? Porque aí você vai se libertar de situações, né, que não vão trazer benefícios para você. Então, se a pessoa tem muito, né, a oferecer, se tem muito serviço, ou se tem muito dinheiro ou qualquer coisa, ela tem que primeiro entender como que ela vai agir nesse mundo para tirar aquele excesso que ela tem. Como é que eu vou doar? Para quem que eu vou doar?
Como que eu vou doar? Né? Então você tem que observar aí no mundo as pessoas que estão usando, né, a chamada caridade ou para fins egoístas ou fins pessoais. Há muito roubo, muita corrupção, certo? Então, né, o dinheiro do imposto está indo para onde? É tipo uma caridade, né? Uma sociedade trabalha, dão caridade para o governo na forma de imposto, e aí o governo vai utilizar para beneficiar as pessoas que fizeram a caridade. E isso seria o normal, né? Só que a gente nunca sabe para onde vai esse dinheiro, porque é uma caridade, basicamente em Kali Yuga, feita no modo da ignorância. Você simplesmente está sendo obrigado a depositar, né, o seu dinheiro, por exemplo, né, falando aqui em termos de caridade financeira, em órgãos, né, em governos que realmente não estão trazendo benefício para o povo. Pessoas que estão tirando vantagem desse dinheiro que está indo para onde ninguém sabe. Então aqui Krishna, no Bhagavad Gita, ele está explicando, né, qual é a verdadeira caridade. E esse verso que nós lemos agora é o verdadeiro modo de dar. Então, em primeiro lugar, a caridade dada por dever, certo? Você tem o direito de receber do universo, né, muitas coisas, e estando em posse de muitas coisas, você vai ter o dever também de contribuir. Isso é o que? É a troca, tipo uma troca amorosa. Aquela pessoa está faltando, né? Ou aquela nação está faltando apoio, uma coisa, né, que satisfaça ela de alguma forma dentro da sua sobrevivência. Então, se eu tenho muito, eu faço uma caridade, não que eu tenho que fazer obrigatoriamente, que é um dever. Se o universo me traz muito, eu compartilho parte dessa riqueza que eu tenho, ou se eu sou uma pessoa sábia, eu compartilho o meu conhecimento, né? Ou se eu sou um músico, um artista, por exemplo, eu compartilho a minha arte. E aí tem várias nuances, vários talentos, jeitos de você contribuir, cooperar com o mundo, sem que isso vai te fazer falta. Tá? Então, temos que, essa caridade como dever, ela não é assim, não tem esse cunho egoísta, né? Isso aí a gente vai ver lá depois no modo da paixão, certo? Então, por dever, eu sinto que eu devo fazer algo, uma contribuição para o mundo, em qualquer área na qual eu tenha um talento, ou se eu tiver uma riqueza excessiva, né, dada por Deus. Então eu uso as minhas vantagens pessoais para auxiliar de alguma forma o mundo. Tá? Então essa é a caridade como um dever, não como uma obrigação, como um dever. Você sente amorosamente que fazer isso é bom, mas como que eu vou fazer esse dever? Aí Krishna está falando aqui nesse primeiro verso, né? Ele fala assim, ó, a caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa. Então, na hora que você fizer a sua doação, você não está esperando nada por isso, simplesmente você, num estado amoroso ou de compaixão, você faz a sua caridade, porque é bom ajudar, é bom fazer o outro feliz, certo? E você não quer ganhar nada com isso, eu não estou ajudando os outros para ser elogiado ou para as pessoas me verem de uma forma diferenciada. Então, geralmente você não vai pensar em si próprio na hora de fazer a sua doação. Essa é a doação no modo da bondade que Krishna indica. Você está desapegado, seu falso ego não está nesse jogo da doação, certo? Então,
quando você está doando simplesmente por dever, sem expectativa de recompensa, ou seja, quando o seu falso ego está fora da jogada, então não tem reação kármica. Toda a arte da yoga, né, que é o conteúdo do Bhagavad Gita, é Krishna nos ensinando a como agir nesse mundo sem receber resultados que vão nos prender a esse mundo. Tipo, você tem o falso ego, você faz uma doação, e aí você está pensando que se eu fizer a doação, ser bonzinho, eu vou receber algo bom, e aí na outra vida você vai encarnar de novo por méritos de ter dado algo, mas o seu falso ego estava presente nessa doação. Então Krishna fala, você tem que tirar o falso ego. E aí quando você dá nesse sentimento espiritual, naturalmente o universo vai trazendo mais para você. O universo é Krishna dando as coisas para você. E você, nessa consciência amorosa, dando as coisas que Krishna te deu para ajudar de alguma forma, dentro do seu talento, dentro da sua riqueza, enfim, dentro daquilo que é o melhor que você pode fazer, que falta nas pessoas e que elas, né? Então a sociedade perfeita é todo mundo fazendo caridade um ao outro dentro de seus talentos e todo mundo feliz, ninguém está pensando que eu tenho uma inteligência aprimorada, eu tenho dinheiro, pô, mas isso aí não te faz superior, não te faz melhor do que nada. É um dom de Deus que você usa para gerenciar aí uma sociedade melhor, né, para os seus irmãos espirituais. Então Krishna fala que sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados. Certo? Então você tem que saber aonde você está aplicando a sua caridade, né? Que hora, que tempo, às vezes não é bom fazer uma caridade se a pessoa está tendo uma certa experiência que ela precisa passar por aquilo. Então muitas vezes quando você tenta ajudar uma pessoa que precisa passar por certa situação, né? Então você está dando a sua contribuição na hora e local indesejado. E aqui logo depois ele fala assim, e dada a alguém digno. Quando você for fazer caridade no modo da bondade, conforme Krishna explica aqui, você observa quem é a pessoa que está apta a receber a sua ajuda, a sua contribuição, porque você sabe que essa pessoa vai usar de maneira positiva e correta aquilo que você está oferecendo. Isso em termos individuais e também no nível coletivo, de uma nação. Como eu estava falando no início aqui dessa aula, a contribuição dos impostos. Então, quem é que está ali no governo? É uma pessoa digna? As pessoas que compõem, né, o governo? Então, todo mundo tem que entender quem são as pessoas dignas. Nós vamos ver aqui no significado do Srila Prabhupada. Então, Prabhupada diz em seu significado, na literatura védica, recomenda-se que se dê em caridade a alguém ocupado em atividades espirituais. Tá? Então, as pessoas que estão promovendo a consciência transcendental no planeta, levando, né, as pessoas a pensarem, a meditarem num conteúdo superior que vai iluminar, né, o coração das pessoas, e aí você vai ajudar, né? Produzindo livros, ajudando na construção ou manutenção ou aluguel de locais onde essas pessoas estão se esforçando de alguma maneira para trazer mais e mais pessoas para esse nível de consciência. E tudo aquilo também que está relacionado à espiritualidade, que você vê que são pessoas que realmente têm boas intenções. Então, Prabhupada está falando aqui, né, que na literatura védica, que é o conhecimento, né, divino, é recomendado que se você for fazer uma caridade, veja para quem você está contribuindo, né? Então, essas pessoas têm que estar ocupadas em atividade espiritual.
mesmo num lugar material, mas onde esteja inserido algo que está fazendo a mente das pessoas, né, se elevarem. Tá? Depois Prabhupada diz, não há nenhuma recomendação para se fazer caridade indiscriminadamente, de qualquer maneira. Então tem pessoas que se sentem culpadas por ter muito, e aí eu tenho que doar meu dinheiro para alguém, para alguma instituição, e aí não há essa recomendação na literatura védica, né? Se você for fazer caridade, faça a caridade naquilo que está incrementando a espiritualidade, o desenvolvimento de consciência da humanidade. Isso que é recomendado como uma caridade no modo da bondade, onde você vai fazer tudo sem desejo de ganhar com isso. Você coopera, você ajuda lá as pessoas que estão fazendo essa missão, né? Os mestres espirituais, assim, compra livros, vende livros, arranja locais para fazer palestras, as festas, né? Você pode doar comida, enfim, tudo aquilo que está alimentando o lado transcendental da humanidade. Essa caridade que você dá com sentimento de culpa, porque você vê lá outra pessoa sofrendo, mas todo mundo está passando pela sua jornada, né, kármica aqui nesse mundo, e muitas vezes quando você vai ajudar, você atrapalha. De modo que você vai dar dentro daquilo que é o limite sustentável para ajudar uma pessoa que não está, por exemplo, interessada em sair daquela condição miserável. Por exemplo, se você vê uma pessoa que está tomando, né, crack no meio da rua, crack, você ajuda, dá comida, mas você vê que a pessoa não quer, ela quer se drogar o tempo todo. E ela vai usar você vai ser aquele bonzinho que vai ser usado para manter o vício dela. Temos que prestar atenção nisso tudo, né? Como fala Jesus, né? Temos que ser suaves como a rosa, porém astutos como a serpente, tá? Então, indiscriminadamente você não pode ficar aí saindo dando dinheiro para todo mundo, que cada um, né? E mesmo quando você entra na vida espiritual, o Krishna ele vai te mostrando onde você pode ajudar. Às vezes a palavra é uma caridade, né? Se você está fazendo uma aula espiritual, é uma caridade maravilhosa. Não está pensando em lograr fama, orgulho, né? Porque eu estou dando uma aula. Não, a aula é um dever, certo? Quando a gente vem aqui, é um dever. Se eu tenho conhecimento do Bhagavad Gita, naturalmente, venho aqui sem nenhuma expectativa, a hora e o local apropriado, aqui na internet, né? Que é um local interessante para se divulgar a consciência, onde as pessoas vão se iluminar. E, naturalmente, se há uma humanidade iluminada, não vai ter falta para ninguém, porque todo mundo vai zelar um pelo outro. Certo? Mas como a gente vive em Kali Yuga, todo mundo vivendo no falso ego, egoísta, por mais dinheiro que tenha a outra pessoa, vai faltar para outra e ninguém quer saber de ninguém quer saber da espiritualidade, ninguém quer saber de Deus. Tudo é poder, dinheiro, fama, né? A pessoa tem um falso ego lá em cima e tem pessoas que querem ser Deus, o próprio Deus, né? Não aceita Deus e querem ser deuses e perdem assim a sua oportunidade maravilhosa de poder estar agindo, né? Agir nesse mundo significa que você está sempre fazendo algo de bom para as outras pessoas. A felicidade de um devoto, quanto mais puro ele fica, é ver que as outras pessoas também estão felizes nessa condição da consciência espiritual e que estão se iluminando, porque não há felicidade, não há como você ajudar a outra pessoa se ela não se estabelecer primeiro no lado interno dela. Então a maior caridade é você vivificar o espírito dessa pessoa. E através dessa vivificação, essa pessoa vai agir no mundo de uma forma completamente diferente. Não vai agir mais como um mendigo que fica se lamentando, cocriando negativamente a sua vida, né? Criando conflitos com tudo, se lamentando, criando uma atmosfera psíquica no planeta pesada,
Então, o trabalho dos devotos que estão levando, por exemplo, o Bhagavad Gita para o mundo é algo maravilhoso. É a coisa mais incrível. Você levar a consciência de Krishna, a consciência de Cristo, né? A consciência de Buda, a consciência que te faz você acordar definitivamente. Então, essa é a melhor caridade. Então, a perfeição espiritual é sempre um aspecto importante. Por isso, recomenda-se dar caridade num lugar de peregrinação e nos eclipses lunar ou solar, ou no final do mês, ou a um brahmana qualificado, ou a um Vaishnava devoto, ou nos templos. Então aqui é quando Krishna fala dessa parte aqui, né? A local e hora apropriados. Então Prabhupada, ele vai explicando aqui. Há um brahmana qualificado. O que é um brahmana qualificado? São seres da classe intelectual e espiritual do planeta. Tá? Porque se essas pessoas têm as condições, né, econômicas, por exemplo, ou de auxílio, né, de pessoas que têm também esse conhecimento, de influir na humanidade, esse conhecimento que vai ser introjetado para as pessoas, para os seres humanos, vão fazer que a sociedade mude completamente. Uma sociedade no modo da bondade é uma sociedade que está vivendo num paraíso. Assim era em Satya Yuga, a Era Dourada. Agora estamos na Era de Ferro, onde todo mundo está simplesmente vivendo de um tipo de inferno particular, todo mundo, né? Um planeta infernal. E aí temos que mudar a consciência da humanidade. Não adianta você dar dinheiro para todo mundo, fazer todo mundo ter todas as coisas materiais, todo mundo apegado, né? Se você não acordar as pessoas internamente. Então essa é a boa caridade. Por isso que um mestre, né, como Jesus, por exemplo, ele vem, ele quer passar só a intenção de que as pessoas entendam que elas têm que despertar o amor a Deus. Se todo mundo tiver despertado o amor a Deus, se tiver recebido essa caridade da sabedoria espiritual, que é o que Krishna veio fazer aqui nesse mundo. O próprio Deus, ele veio se entregar para todo mundo que se rendeu aos seus pés de lótus. Assim como Chaitanya Mahaprabhu, né? Veio e falou assim, ó, tá aqui o santo nome. Se todo mundo cantar o santo nome, se purificar a sua mente, naturalmente esse planeta aqui vai ficar maravilhoso. Certo? Então essa é a caridade. A maior caridade já feita nesse universo é Deus ter se dado a si próprio para nós através do santo nome, né, de Deus, que é Ele. E aí todo mundo em contato com Deus naturalmente se purifica, mas só que em Kali Yuga, onde impera o modo da ignorância e da paixão também, as pessoas são demônios, né? Demônios nesse sentido que elas não querem saber de Deus. Elas querem cultivar coisas apenas que lhes satisfaçam. É uma pessoa explorando outra, mendigando falsamente. A gente vê aí na rua, né, a opção de mendigo que se transveste, né, de pobretão, mas o cara tem casa, tem carro, tem tudo, ou bota uma perna falsa, seja na política, através da oratória, tudo é enganação. Kali Yuga é o mundo da mentira, o mundo diabólico da enganação, onde todo mundo está querendo se dar bem em cima de todo mundo, e aí você vai fazer uma caridadezinha para ajudar aquela pessoa que está mentindo e que está manipulando. Então vamos, né, ficar no modo da bondade e ver, pô, aquela pessoa ali está fazendo algo que está contribuindo espiritualmente para a humanidade, então é ali que eu vou ajudar. Aí você tem que ver a pessoa, quem é a pessoa, né? Se ela é o exemplo do que ela está vivendo. Por exemplo, se a Prabhupada estava aqui, você fazia uma caridade para ele, você vê um devoto puro. Se o Mestre Jesus também estivesse aqui, Jesus, deixa eu te ajudar assim, aqui na sua missão, o que eu posso fazer, como é que eu posso usar meu talento, eu sei escrever bem, então vou escrever tudo que você está falando, enfim, entendeu? Essa é a caridade. Sem expectativa de nada, não quero ir para o céu, não quero nada, eu quero só fazer isso porque é um dever, você auxiliar, né, uma sociedade espiritual. Aí Prabhupada ele chama aqui, né, de templo, né,
um Vaishnava, um Brahmana, e nos eclipses lunar ou solar no final do mês. Mas isso aí é mais uma coisa da estrutura védica, porém devemos ajudar sempre que virmos alguém que está positivo na vida espiritual. Tá? Depois Prabhupada diz, devem-se dar essas caridades sem exigir em troca recompensa alguma. Faça por amor, faça por amor, faça pelo dever espiritual. Né? A caridade aos pobres às vezes é dada por compaixão, mas se um homem pobre não merece receber caridade, então não há avanço espiritual. Tá? Então a caridade ajuda também no seu avanço espiritual, porque você está trocando com Deus energias, né, que se manifestam na forma de riquezas e de talentos inteligentes. Mas se você oferece isso a uma pessoa pobre que não merece, ou a um drogado que não está nem um pouquinho afim de sair daquela condição, ou de algum político que está simplesmente querendo se manter naquele posto, né, porque está interessado no dinheiro, no poder, aí você faz essa caridade, aí Prabhupada está falando aqui, então não há avanço espiritual. Você está jogando fora a sua caridade. Por mais que você ache, eu sou bonzinho, eu estou ajudando aquele hospital, estou ajudando aquilo ali, aquela pessoa, mas você não está gastando, sua energia está indo embora. A caridade no modo, né, da ignorância, como a gente vai ver aqui. Então, em outras palavras, a literatura védica não recomenda a caridade indiscriminada, que ele repetiu de novo. Tem que ter discriminação. O que é discriminação? É você usar a sua inteligência para ver quem merece e quem não merece. Às vezes uma pessoa que é super rica, mas que está fazendo um trabalho de conscientização espiritual, merece a sua caridade. Você vai contribuir para aumentar a abrangência do que ele está fazendo. E às vezes tem uma pessoa pobre que só está ali pensando na cachaça, está pensando, né, em coisas que vão degradar a alma dele, e se você der dinheiro, ele vai usar aquilo para se degradar mais ainda. Então é melhor você pegar essa pessoa pobre, levar ela para o reduto daquela pessoa rica, dentro do trabalho que ela está fazendo, e aí sim você está fazendo a verdadeira caridade. Então tudo é muito detalhado, muito sutil para entendermos, né? Então vamos agora para o verso 21, que vai ser a caridade no modo da paixão. Então é dito, Jatu pratyapakaratam palam dasya vapunaha jyate cha pariklistam tadidanam rajasam ismritam. Dana quer dizer caridade, né? Danam. Aí aqui agora é caridade no modo da paixão, tá? Mas a caridade executada, Krishna fala, com expectativa de alguma recompensa ou com desejo de resultados fruitivos ou com má vontade, disse que é caridade no modo da paixão. Aí aqui a gente já vê, né, que a pessoa que está no modo da paixão, qualquer caridade que ela faz, ela pensa assim, vou barganhar, eu vou oferecer isso para aquela pessoa, não precisa ser rico, não precisa ser pobre, é tudo dentro do seu interesse. Eu vou ajudar, aí fica esperando que alguém veja que você está fazendo a caridade para um pobre, por exemplo, ou para alguma situação, aí você, né, hoje em dia, não, filma que eu dando aí caridade, os políticos fazem isso, aí sai, dá abraço nos pobres, né, só vai nessa época da eleição, né, como a gente bem sabe, e aí é assim que acontece, você está esperando reconhecimento, expectativa, né, como ele fala assim, de recompensa. Eu sou o bonzinho, eu sou a pessoa que realmente estou ajudando todo mundo, eu sou o cara mais caridoso,
eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, aí está sempre se lamentando também, porque, né, aí Krishna fala que com má vontade, na verdade está com má vontade, você está ajudando porque você tem muito, ou se sente bem fazendo, ajudando os outros, mas não é de coração isso. Então, Krishna está falando aqui com má vontade, isso é caridade no modo da paixão, né? Aquela pessoa ali pede a um familiar, toma aí, me deixa em paz, entendeu? Para de mendigar, me deixa em paz. Ou dar um dinheirinho para um coitado aí qualquer e cresce assim, né? Olha com orgulho e fala assim, esse cara aí não merecia nada, esse cara aí tinha que morrer mesmo, entendeu? Na sarjeta. Então é com má vontade. Bota a paixão. O dinheiro está preso dentro do bolso. É como fala um amigo meu, o bolso do cara tem uma cobra venenosa, assim, ó, que na hora ele não enfia bom de jeito nenhum para tirar. E se tira com má vontade. Ou com desejo, né, de resultados frutivos. Então é aquele negócio, né? É barganha, resultado frutivo. Eu faço, mas estou articulando aqui minha mente que se eu fizer isso aqui eu vou me dar bem. Esse cara aí tem condição de me ajudar. Então a caridade também pode ser de puxar saco. A caridade pode ser de querer fazer coisas para a pessoa que não merece, né? Mas você está no falso ego, né? Paixão é falso ego. Ou por luxúria, né? Você quer conquistar uma mulher, né? Aí você vai presenteá-la, vai fazer caridade para ela, né, no final ocorrer uma relação sexual, ou aquela mulher, né, ficar atraída por você. Então também é tipo essas caridades assim que a pessoa faz só para explorar. Então o Prabhupada ele diz aqui, às vezes executa-se caridade em troca de elevação ao reino celestial, e outras vezes a muito custo, e arrependendo-se em seguida, dizendo, por que gastei tudo isso? Né? Tem muitos chamados devotos ou religiosos que estão agindo, né, nesse mundo, dando dinheiro para as instituições, para as igrejas, para os templos, pensando que se der o dízimo, se der alguma coisa, ele vai obter o paraíso, o céu, vai para o céu, né? Eu já vi até igreja que vende terreno no céu e gente paga. Então é impressionante isso, né? Então essa caridade, né? Vou ajudar a minha instituição, porque eu sendo bonzinho, e lá, então os pastores, os gurus, os mestres espirituais vão olhar para mim de uma maneira que eles vão me abençoar, então eu vou me libertar dessa matéria, né? Então você está comprando Deus, você está querendo comprar Deus. Não é possível isso, certo? Você só compra Deus quando você desperta o seu amor por Ele, quando você purifica a sua mente, quando você tira o seu falso ego. Aí Deus acontece na sua vida. Porque Deus, né? Krishna, Vishnu, né? Vishnu ele é associado a Lakshmi, é abundância infinita de energia que você pode manifestar na sua vida. Então Krishna, ele é o ser mais caridoso, ele está te dando a vida agora mesmo, está te dando essa forma humana, está te dando essa inteligência para compreender as coisas. Krishna está te dando a ajuda necessária dentro do seu coração para você voltar ao mundo espiritual após a morte dessa forma material. Então você não tem que barganhar com Deus, você não tem que querer céu, não tem que querer ajudar pessoas que estão em instituições políticas, religiosas, né, sociais, ONGs, assim que na verdade está todo mundo enganando, né? Tem algumas pessoas, né, não é todo mundo, não vamos generalizar, mas é difícil, porque mesmo uma pessoa que é boa, se está numa instituição política ou religiosa e tal, mas ela está no meio de lobos. Então tudo que ela arrecada e ela oferece para essas outras pessoas, ela também está sendo usada. Então todo mundo está, né, meio que inocente nessa história, mas
acaba sendo um hábito fazer isso. Uma programação, vamos dizer assim. Então você está programado a sempre que vai lá na igreja, por exemplo, aí passa, né, a sacolinha do dinheiro, e se você não dá o dinheiro, você se sente extremamente culpado. Porque você olha assim, né, fala, poxa, eu não quero dar, mas... Então você não quer dar, não é para dar. Você vai dar se você quiser, e você tem que ver para quem você está dando, para qual igreja você está dando. Você tem que ver a atividade que está rolando por trás disso tudo. Para o governo também. O governo a gente é obrigado, né? É obrigado, imposto, porque é uma programação sinistra, esquisita. Não tem como você não... Senão você vai preso. Tem leis favoráveis à bandidagem, né? Então, se você dá o dinheiro, por exemplo, acho que, não sei se é Dinamarca, Noruega, você dá 40% do seu salário para o governo, mas você tem tudo de graça, as melhores estradas, os melhores hospitais, as melhores escolas, tudo de graça, investimento, né? Por isso que são os países ricos. O nosso não, os nossos países, né? Vai mudar agora, graças a Deus, mas é isso que acontece. Então, não faça caridade para ir para o reino celestial. Então, às vezes você vai dar com essa má vontade, mas intencionando, e depois aqui o Prabhupada fala, aí você vai dizer, por que eu gastei com tudo isso? Uma hora que você pode se decepcionar com a vida espiritual, com a religião, com aquelas pessoas que estão ali, né, manipulando a sua vida, aí você fala, por que eu gastei tanto? Então tem que discernir, tem que ter discriminação. Aí Prabhupada fala, a caridade também é dada às vezes por alguma obrigação, a pedido de um superior, né? Ó, é melhor fazer isso, se você não fizer, aí você vai lá e ajuda, não, quem pediu é uma pessoa muito importante, então, mas essa pessoa superior é quem? Certo? É quem? Essa pessoa superior. Então você não tem que fazer nada por obrigação, nada por obrigação. Se você não está sentindo no seu coração a vontade de doar, você não é obrigado a doar. Mas se você está numa condição espiritual mais elevada e você vê que certos projetos, certas pessoas estão agindo para uma elevação de vibracional na humanidade, numa família ou numa comunidade, você naturalmente vai, vou ajudar ali, vou ajudar, e sem querer ganhar nada em cima disso, tá? Então, Prabhupada continua dizendo, há muitas fundações beneficentes que fazem doações a instituições que promovem o gozo dos sentidos, né? Então, a gente faz a doação à instituição, mas na verdade ela está ajudando as pessoas que somente querem gozo dos sentidos. Então, o nosso dinheiro está sendo jogado na lixeira, essa é a verdade. Então, tem que promover pessoas que querem evoluir espiritualmente. Você não é obrigado, entendeu? Você pode ser trilionário, você não é obrigado a nada. Então, você tem que discriminar. Pô, mas eu tenho esse dinheiro todo aqui, eu vou ajudar. Eu tenho uma inteligência apurada, então eu vou fazer algo aqui nesse terreno, ajudando esse mestre, ajudando essa pessoa, que às vezes pode estar fazendo pouco, mas é algo eficiente, válido, né? Então, Prabhupada fala, a escritura védica não recomenda semelhantes caridades, só se recomenda a caridade no modo da bondade, ok? Então, isente-se da sua culpa, não se sinta culpado porque você tem mais do que o outro, mas se você tiver a visão abrangente realmente de como deve ser usado a caridade nessa evolução espiritual do planeta, aí você ajuda, né? Sem querer ganhar nada com isso. Então, caridade no modo da bondade. Fazer pelo fazer, amar pelo amar, ajudar pelo ajudar.
fazer o outro feliz porque você vai ficar feliz. Então você tem que saber o que faz as outras pessoas felizes, não é incentivando o gozo dos sentidos, nem suprindo as necessidades das pessoas que as degradam mais ainda, ou que fazem com que essas pessoas abusem de você, porque você se tornou, né? Você deu a mão, agora a pessoa quer o corpo inteiro, e você às vezes fica preso a essas condições. Tá? Então já aprendemos a caridade no modo da bondade e a caridade da paixão. Agora vamos ler o verso 22, que é a caridade no modo da ignorância. Adesha kale jadi danam apahe biascha jiyate asat kritam avajanatam tattamasam udaritam. Tradução. E a caridade executada em um lugar impuro, em hora imprópria e feita a pessoas indignas ou sem a devida atenção e respeito, disse que está no modo da ignorância. Então, se você vai ajudar em um prostíbulo, vai ajudar um lugar que promova, né, uma degradação de consciência, que são chamados, né, lugares impuros, naturalmente você está contribuindo ignorantemente. Às vezes você tem um amigo e esse amigo, né, está com atividades assim ilícitas, atividades que só vão prejudicar as pessoas, mas ele é seu amigo, você vai ajudar, então você vai dar ignorância, vai trazer reação pesada para você, tá? Você está ajudando porque é meu amigo, né? Ali eu vou me dar bem também, em tudo, né? Lugar impuro, né? Em hora imprópria e feita a pessoas indignas. Então isso é suficiente para entender, né? Nesse mundo tem pessoas dignas que estão trabalhando pela luz, pela evolução da humanidade, pela expansão da consciência de todos os corações desse planeta, né? Nessa forma humana. E tem pessoas indignas que não estão nem aí, são falsos egos tentando lucrar em cima da miséria das pessoas. E ele não sente que está fazendo nada de ruim, ele está pensando só no dinheiro que ele vai ganhar, no poder, na influência, e é assim que funciona esse mundo aqui de Kali Yuga. Todo mundo querendo se sobressair ao outro, um mundo de competição, um mundo onde todo mundo só vai chegar a um estágio lamentável, né, de alma, e vai ter que encarnar de novo em condições infernais, e esse ciclo contínuo é que está mantendo toda essa movimentação do dinheiro, do auxílio das pessoas, certo? Então, basicamente, entendendo assim por cima, as caridades têm que ser feitas para um sistema iluminado, um sistema que vai ser auxiliado por todo mundo para promover o bem-estar de toda a humanidade, fazendo com que todo mundo se situe na consciência espiritual, né? Organizando, manejando as situações, os locais, as horas próprias, onde todo mundo possa fazer a sua prática espiritual dentro das suas níveis variados de evolução, né? Tem pessoas que são Shudras, Kshatriyas, Vaishyas, Brahmanas, Vaishnavas, né? Devotos puros, cada um fazendo dentro de suas particularidades de desenvolvimento de consciência, usando, né, o benefício que é dado para todo mundo. Então, hoje em dia, você pode, né, ver o efeito contrário nos governos do mundo, onde todo o dinheiro é usado para a causa própria. Todo mundo contribuindo, numa família também, né? As pessoas estão interessadas na herança do pai ou da mãe, enfim. Então, todos os benefícios estão sendo convertidos em algo de benefício próprio, e essas pessoas que estão literalmente roubando, né, que não reconhecem, porque o dinheiro pertence a Deus. Os nossos talentos pertencem a Deus, e nós temos que usar tudo isso para satisfazer a Deus. E aí, quando Krishna vem aqui e fala o Bhagavad Gita, ele basicamente está falando, vocês vão me satisfazer se todo mundo pensar em mim, se todo mundo entender que é um espírito,
um servo eterno amoroso meu, e que todo mundo tem que trabalhar nessa forma humana, com a administração desses governantes, né, que devem ser santos, como era, a gente lê isso no Bhagavatam, e aí todo mundo vai chegar lá nesse ponto de cooperação completa, todo mundo cooperando com todo mundo dentro da sua arte, né, do seu jeito de ser, cada pessoa respeitando a outra indiscriminadamente. E aí, Prabhupada diz aqui não se incentivam contribuições feitas a alguém que se entrega a bebidas, drogas e jogo de azar. Esses pilares aqui, né, são pilares muito importantes para quem está seguindo a vida espiritual, para não estar imerso em estados de consciência que fazem com que esqueçamos completamente de Deus. Esquecemos até do nosso espírito, né? E isso aí, né, tudo que incentiva os vícios, os maus hábitos, a gente não deve dar caridade. Caridade modo da ignorância, da falta de percepção espiritual. Essa classe de contribuição está no modo da ignorância. Tal caridade não é benéfica. Pelo contrário, é um estímulo para os pecadores. Por isso que esse mundo está cheio de pecadores, de demônios, de pessoas com mentalidade demoníaca, né? Porque está todo mundo recebendo aí essa dinheirama toda aí, né? Então, quanto mais pecadores estiverem administrando, né, ou governando, ou sendo as autoridades do mundo para dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, né, as mídias, enfim, tudo está sendo constituído de pecadores que são incentivados com uma arrecadação de dinheiro, né? Tudo é visando sugar o dinheiro o máximo possível daquelas pessoas que estão ali no nível mais baixo, que são só, como é que fala? Que fornecem a energia deles através do trabalho, do esforço, né? Pessoas pobres, miseráveis, até classe média também, tudo fornecendo para essas pessoas a energia total para essas pessoas desfrutarem enquanto está todo mundo sofrendo. E essas pessoas também que estão recebendo esse dinheiro não estão desfrutando porque elas não têm consciência espiritual. Elas vivem vidas infernais, certo? Então é isso aí que quando Krishna vem a esse mundo é para consertar essas coisas, para restabelecer os princípios religiosos, para estabelecer os devotos no comando da humanidade. E é isso que está acontecendo atualmente. O planeta Terra está se reestruturando para ficar numa quinta dimensão, num nível de espiritualidade melhor, porque senão não tem condição. No plano de Deus, todo mundo tem que evoluir em consciência e voltar para o mundo espiritual, Vaikuntha Lokadama. Se ninguém está fazendo isso, né? Se ninguém está fazendo isso, então Deus vai intervir, tá? Porque nós somos tapadinhos no modo da ignorância e no modo da paixão. Não queremos compreender que existe um plano por trás de tudo, que tem uma hierarquia superior, espiritual, que está controlando esse planeta Terra e todos os outros planetas. Cada universo tem o seu Brahma, que é o cabeça que está administrando tudo no nível mais espiritual. E agora faz parte, né, nessa terceira dimensão, de termos esse upgrade de memória do que somos, e dentro do que somos vamos usar a nossa inteligência para que os nossos talentos e os nossos recursos, né, financeiros e outros possam se adequar de alguma forma a locais, a pessoas, a situações que vão dar esse up também espiritual em outras pessoas. Então essa é a verdadeira caridade, onde todo mundo contribui para que todo mundo possa ter um conforto material, e nesse conforto material a pessoa possa evoluir espiritualmente, ter mais tempo, né? E não trabalhar que nem um escravo 12, 14, 18 horas por dia, sofrendo com doença, né? E tendo que, né,
dá desculpa para o chefe porque chegou um pouquinho atrasado naquele dia de chuva que parou tudo, e a pessoa fica agoniada, ansiosa, e vou perder o emprego, e o que eu tenho, o que não tenho, e tem outras pessoas também que só querem saber ficar mamando, né, no Estado, não, que o governo vai me dar dinheiro, não vou fazer nada, e aí a pessoa vai se drogando, vai se perdendo, e briga familiar, e filhos que nascem assim, sem nenhuma condição de educação, de criação, e é isso que está acontecendo. Então isso precisa ser mudado, isso está sendo mudado. Então essa é a caridade que está acontecendo nesse exato momento no planeta Terra. A caridade da entrada crística, da energia crística, onde todo mundo, de certa forma, vai ter que mudar essa mentalidade demoníaca. Tá? Então, Prabhupada fala, né? Essa caridade não é benéfica, pelo contrário, é um estímulo para os pecadores. Quanto mais eles explorarem, quanto mais bobo for a pessoa, mais inocente, mais eles vão, os lobos, né, vão sacrificar todas as ovelhas, porque eles não estão nem aí para vocês, nem aí para vocês. Tá? Prabhupada continua. Igualmente, se alguém dá em caridade à pessoa adequada, mas não tem nenhum respeito, não lhe tem nenhum respeito, nem lhe dá nenhuma atenção, também se considera que esta espécie de caridade está no modo da escuridão. Então, se é uma pessoa que é um devoto puro, por exemplo, você dá uma caridade, mas nem está considerando, né? Imagina, Srila Prabhupada, você encontrou Srila Prabhupada que está fazendo uma missão mundial de expandir a consciência de Deus. E aí você dá uma caridade, ajuda lá, Prabhupada. Nem sabe quem é Prabhupada, né? Ou Jesus, né? Não, vai lá, ajuda Jesus lá, vai. Estou com muito dinheiro aqui, meu império romano aqui, estou cheio de dinheiro, de imposto, de ouro. Ajuda esse cara aí na missão dele. Tipo assim, né? Não é assim. Isso é caridade no modo da ignorância. Tem que entender, poxa, essa pessoa é uma pessoa enviada por Deus, que veio aqui para mudar, né, a história da humanidade. Né? Tanto que quando o Mestre Jesus veio, tem antes de Cristo e depois de Cristo. Antes, né, por que ele veio? Porque houve uma necessidade de cristificar a consciência da humanidade. E ele foi como um pilar, né, a pedra angular, na qual tudo, já que esse ser, né, que estava se manifestando como Jesus, ele é tipo o governador do planeta. Então ele se sacrificou para vir passar uma mensagem, né? Ele se humanizou, na verdade, sentiu a prisão, que é essa forma humana, que é completamente ignorante, e daí, né, potencializado por Deus, ele já sendo um espírito superior, assim como era Prabhupada, assim como eram todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, seres que vieram lá do mundo espiritual. Não tinha nada a ver, eram seres completamente transcendentais. Aí quando você vê Srila Prabhupada, né, falando aqui no exemplo da consciência de Krishna, assim, Krishna potencializou uma pessoa sozinha, fez tudo. Assim também no campo político, quando Krishna quer colocar uma pessoa, estabelecer uma pessoa, né, no trono do mundo para que ele mude, ou que ele trabalhe, né, administrativamente, seja através do esquema militar, de qualquer coisa, ele vai consertar a consciência da humanidade. Tem que ser com a força, às vezes, para você conseguir mudar a consciência de pessoas que estão programadas para se autodestruírem, né, espiritualmente. Então acontece isso, né? Muitas vezes o pai bate no filho para que o filho desperte, né? Às vezes palavrinhas boas para o filho não vão dar resultado. Então, às vezes, Deus ele fica bravo por amor. Assim também um devoto puro, quando ele fala, né, incisivamente, é por amor. Porque as pessoas querem acordar, elas não querem sair dessa alucinação que elas vivem. E aí aqui, né, vimos aqui nesses versos maravilhosos o Senhor Krishna mostrando o ato de fazer caridade. Assim como Deus faz caridade para nós, nos dando tudo, né, inclusive essa maravilhosa experiência humana atual que estamos tendo, nós também, em função disso, de estar discriminando
entre o espiritual e o material, porque nos purificamos, aí vai acontecer a verdadeira caridade. A caridade, ela não vem da mente. A caridade da mente é o modo da ignorância e da paixão. Mas a caridade do espírito, aí já é no modo da bondade. E depois, quando você elevar muito a sua consciência, quando você se tornar um devoto puro, você vai fazer a melhor de todas as caridades, que é você viver nesse mundo pregando a consciência divina, a consciência espiritual, sem querer elogios, sem estar ligando para a crítica, você simplesmente está potencializado, empoderado por Deus para levar essa mensagem para as outras pessoas. O ideal é que possamos viver numa sociedade de seres iluminados, certo? Gerando essa luz vibracional de Deus, né, que está emanando do coração, onde todo mundo vai interagir nesse nível de consciência, onde você entende que todos nós somos integrados em Deus, e Deus está em todo mundo. E aí a felicidade, você já compreendeu o que é Ananda, a sua ligação com Deus, a sua conexão com Deus, e você quer que o outro irmão também se conecte. E aí todo mundo conectado em Deus, o mundo se torna um paraíso. Kali Yuga passa a ser Satya Yuga, a era de ferro passa a ser a era de ouro. Essa é a proposta, né, desse exato momento aqui no planeta Terra. Para isso vai acontecer muito caos, né, muitos demônios vão se revoltar, muitas pessoas, como se diz, não vão querer largar o osso. E aí vão acontecendo muitas coisas, né, que inclusive vão favorecer essas pessoas pecadoras demoníacas, que não têm interesse em Deus, porque elas esqueceram completamente o espírito, elas estão vivendo no falso ego, entendeu? Não são que elas sejam pessoas más, são pessoas desconectadas da realidade. E aí, nessa ilusão, ela quer ser sempre superior a todo mundo, e tem pessoas que querem ser Deus, né? Querem se fundir em Deus, perder a identidade espiritual, e eu sou Deus, e essa é a maia, né, espiritual. Então temos que saber quem é Deus, como que eu ajo em serviço a Ele, como que eu recebo as coisas das pessoas que estão me oferecendo, no necessário para a gente fazer o serviço, se acaso precisar, entendeu? Então aí vai acontecendo, mas Deus, ele está sempre fornecendo tudo, né? Deus dá esse sentimento de dever no coração das pessoas que já estão mais conscientes do espírito. Deus faz você sentir muito prazer quando você está cooperando na expansão da consciência espiritual na humanidade. E aí você alcança, né, a perfeição da sua doação, da sua caridade, sem culpa, sem achar que você tem que fazer isso ou aquilo. Sai dessa programação de pessoas que ditas superiores, né, que falam que o melhor é fazer isso, tem que fazer muito professor, muita história, e tudo é para tirar seu dinheiro, para roubar seu talento, para sugar sua energia. E aí, aquela história, né, tem que ser suave como a rosa e astuto como a serpente. E fala assim, só vai sair de mim quando eu, com a minha discriminação, com a minha inteligência e com o meu sentimento e com a minha potencialidade divina, né, dentro daquilo que é a intuição, você começa a levar para os outros aquilo que é seu bom karma, né? Seu bom karma, se trouxe coisas para você, você vai distribuir conscientemente. Então ninguém é obrigado a nada, repito aqui, ninguém, na literatura védica, ninguém tem que fazer caridade indiscriminada, ninguém vai ficar bonzinho, ninguém vai ter reino do céu por causa disso. Simplesmente você faz isso porque você é um compartilhador, um cooperador com Deus das coisas superiores do planeta Terra. E essa é a maior bênção, né? Estamos aqui para compartilhar, não é egoístamente, viver egoisticamente, sugando tudo dos outros, explorando, manipulando, mentindo, roubando, subornando, corrompendo, nada disso. Estamos aqui simplesmente para trocar nossa energia com o mundo, e quanto mais divina for a sua energia, mais a sua vibração espiritual vai levar essa luz de bem-estar, de felicidade para as outras pessoas que também compreenderam e que estão se associando, né, com a sua pessoa,
que não quer nada, só quer se relacionar com Deus. Igual a Deus, ele está aqui, ele é neutro. Se você quer se relacionar com ele, você se relaciona, senão você segue sua miséria, seu caminho infernal. Ok? Um beijo no coração, muita luz para todos vocês, né? Que Deus abençoe o caminho. Haribo!